Olá pessoal, eu sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse aqui é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Ó. Eu já peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e dê o seu like, porque o podcast é seu. Esse podcast foi criado para nós fomentarmos a nossa cultura, a nossa identidade, porque Santa Cruz pode. E hoje eu tenho a presença do meu amigo Marcão. O Marcão é o Marcos Vinícius Nogueira Santos. Eu chamo, muita gente chama carinhosamente de Marcão, né, Marcão? Tá aqui na nossa bancada, vai contar sua história, falar um pouco sobre atividade física, falar um pouco sobre Santa Cruz. Vamos conversar um pouco aqui nessa bancada, porque essa bancada foi feita para isso, Marcão. Para a gente debater o futuro da região, para que Santa Cruz se encontre, se una e definitivamente possa trilhar novos caminhos. A bancada sua, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado, Claudinho. Claudinho, uma alegria estar aqui, né, com você. Santa Cruz pode, a gente já reafirma isso. Obrigado pela oportunidade, para a gente bater esse papo, trocar essa ideia, falar um pouco do nosso bairro. Né? Como o Claudinho falou, eu sou Marcos Vinícius Nogueira Santos. Muitos aqui em Santa Cruz me conhecem como Marcão, mas já começo falando um fato curioso, porque quando criança era Marquinho. Ah, é? Quando criança era Marquinho, porque eu sou cria daqui de Santa Cruz, né, podemos dizer assim, sempre morando aqui na região central do bairro, ali na General Olímpio, Rua Primeira, que é a rua do shopping ali, bem naquelas proximidades, e lá na rua tinha o Marquinho Paraíba e o Marquinho Sem Pescoço, né, eram dois Marquinhos, quer dizer, três Marquinhos, eu era o Marquinho, eu era o Marquinho. E aí, com o tempo, né, fui crescendo e tudo mais, aí virou Marcão. Hoje, muita gente aqui em Santa Cruz me conhece como Marcão. Mas obrigado pela oportunidade. Que evolução, hein? De Marquinho para Marcão. Um abraço a todos os Marquinhos. É verdade, é verdade. Mas aí, Marcão, como é que começa a história do Marcão? Conta pra gente aí, cara. Então, como eu falei, né, na infância ali a gente tinha um campinho de futebol ali na frente. Era Bloco da Tampa, quem Onde conhece? Ficava? Ali perto do bar do Acelino. Quem conhece o Acelino, foi jogador de futebol. Então, minha realidade dentro do esporte já começa até falando um pouco sobre isso. Sim. Nascido e criado ali de frente de um campo de futebol, minha casa ali na General Olímpio, número 419. Enfim, aí com o tempo, Marquinho, comecei a jogar futebol e tudo mais, enfim. E aí eu entro, né? Frequentava muito também o Clube Campestre, frequento até hoje, na verdade. Inclusive, eu tenho um time que eu represento, que é o Nata do Campestre. É um time amador que a gente tem. Queria mandar um abraço já aí para os meus amigos lá do futebol. E assim continua. Então, quando eu chego ali por volta dos 20 anos, eu viro Marcão. Olha que curioso. Mais ou menos nessa idade eu virei Marcão, jogando futebol e tudo mais e tal. O pessoal começou a chamar Marcão. E aí hoje é Marcão em todos os lugares, né, que eu hoje frequento, particularmente falando. Mas você, então, você é professor de educação física, né? E desde aquela época do futebol que você se interessou, quando que você se interessou por essa área? Como é que foi? Então, Claudinho, eu, de fato, como eu disse, sempre fui muito ligado ao esporte. Sempre joguei futebol, enfim, sempre tive um convívio muito grande com o esporte. E aí depois, terminando o ensino médio, terminei no Dom Otto, né? Antigo Dom Otto, né? Hoje, infelizmente, não temos mais o colégio, né? Mas terminei do Otto, logo após o Dom Otto, já comecei a trabalhar, aquela coisa toda, e sempre me interessou muito a graduação da educação física, por gostar muito de esporte de maneira geral, musculação, futebol, enfim, sempre tive muito envolvimento com o esporte, Claudinho. E aí começo a fazer faculdade de administração, ali no Dom Otto, né, naquela parte de trás ali da praça, né, na faculdade do próprio Dom Otto que era. A antiga fama, né? Antiga fama, exatamente. Isso. Fiz um período de administração, que eu trabalhava no centro do Rio, e a empresa eu visava uma carreira profissional, então eu tinha essa ideia de continuar, né, fazendo e subir na carreira e depois fazer educação física. Só que, na verdade, foi ao contrário. No primeiro período ali eu já vi que não era de fato aquilo como um sonho, e aí eu tranco a faculdade, e aí trabalhando de maneira administrativamente, que era uma empresa do Banco do Brasil que eu trabalhava, eu tranco a faculdade e começo a fazer educação física e de lá para cá foi, né? Enfim, minha carreira foi desenvolvendo já dentro desse contexto, fazendo uma transição, saindo de uma empresa, né, e já entrando para a área da educação, dando aula para educação infantil, e aí fui desenvolvendo a minha carreira
né, até que mesmo dentro do bairro. É importante falar isso também, porque, como eu disse, nascido e criado aqui no bairro e sempre frequentando as realidades aqui regionais, Claudinho, aqui da nossa região. Então, Marcão, você se tornou um profissional dessa área que é muito procurada hoje, né? Nós temos aí Santa Cruz com centenas, vamos dizer assim, de academias. As pessoas estão se preocupando mais em cuidar do corpo, né? Cuidar da saúde. E essa é uma área muito importante em várias esferas, né? E como é que foi? Você trabalhou aqui em Santa Cruz nessa área dizendo assim, nessa área de academia? Como é que foi isso? Sim, isso é bem interessante também falar, porque eu comecei a trabalhar no Colégio Ceano, aqui na Felipe Cardoso. Sei. Entrei como estagiário lá, e aí fui para a turma da educação infantil, e assim fui desenvolvendo. Comecei com escolinha de futsal, depois escolinha de handball, e aí foi por diante, pegando umas turmas e outros. E aí a coisa foi crescendo dentro da carreira de uma maneira que nós tivemos ali a ideia, na época, de montar um centro de atividade dentro da escola. E aí, com essa preocupação, eu via muitas mães levando as filhas, né, os filhos na escola e tudo mais. Enfim, aí surgiu a ideia de montar uma sala dentro da escola para fazer atividade. E o que aconteceu? Ali foi surgindo uma oportunidade de fazer um centro de treinamento, um espaço onde os pais levavam seus filhos e começavam a fazer atividade. E a dona do colégio, a Yolanda, gostaria de mandar um abraço para ela. Yolanda, bastante conhecida em Santa Cruz também, né? Yolanda, Denise, enfim, pessoas maravilhosas que eu trabalhei, tive contato. E assim, tinha uma casa do lado da escola. Então, naquele momento ali, nós fizemos uma parceria, a coisa foi desenvolvendo e começamos a funcionar como uma academia já, tão breve. Entendi. E aí que existe até hoje essa academia. Talvez muita gente, né, não saiba, mas a academia MW Academia, que tem na Praça Curral Falso ali, que está de frente para aquele antigo posto de gasolina que hoje está construindo a estação do BRT. Então, eu fui proprietário daquela unidade ali durante 10 anos. 10 anos... Eu fui proprietário da MW Academia. Hoje a academia continua com o William, que foi meu sócio, né? Hoje não estou mais com ele, mas a academia funciona lá, todo vapor, enfim. E hoje eu não trabalho mais aqui em Santa Cruz. No entanto, foi uma questão de escolha. Mas minhas origens, toda a realidade, ela de fato é santacruzense. Eu imagino que você não trabalhe por enquanto, né, aqui em Santa Cruz, porque você deve perceber que não temos fomento ao esporte aqui. Santa Cruz é esquecida. Você pode perceber notoriamente, se você der um 360 em Santa Cruz, você dá uma caminhada, pegar seja lá qual for o meio de transporte, para ir do Iapoque ao Chuí de Santa Cruz, você vai ver praças abandonadas, campos mal conservados. Então você pode perceber que nós não temos um investimento, porque Santa Cruz não tem, as pessoas não se deram conta que Santa Cruz tem um enorme potencial, tem uma arrecadação imensa que não volta para cá. A gente fica desassistido do poder público, né? E aí fica isso, as pessoas têm que buscar em outras regiões o que Santa Cruz não tem. Um grandioso profissional como você não encontra um local, porque a gente não tem, só pouquíssimas assim... iniciativas privadas, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre iniciativa privada, que consegue fazer alguma coisa aqui, né? O que você percebe aqui em Santa Cruz? A gente estava conversando em off, falando sobre Vila Olímpica, Oscar Schmidt, né? O que você percebeu que acontece em Santa Cruz, o que acontece ou o que não acontece, né? Então, Claudinho, isso é muito curioso e interessante também, mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, eu acho muito interessante a gente falar da importância do esporte na vida do indivíduo, seja criança ou seja idoso. O esporte, ele tem uma ferramenta que talvez as pessoas não tenham a verdadeira consciência do que ele é capaz de mudar uma realidade, seja ela uma realidade física, seja uma realidade emocional. Enfim, o esporte, ele dá essa oportunidade da pessoa se reconstruir. É prevenção, é saúde. Claro que hoje, realmente, as pessoas estão buscando mais e é muito bom que faça isso.
mas eu acredito no esporte, eu sou do esporte, eu valorizo o esporte e eu sei a importância que o esporte tem. E aí, avançando um pouco mais para essa pergunta, essa observação que você fez, você vê que nós temos muitas praças em Santa Cruz, não o suficiente ainda, mas, por exemplo, principais praças no centro de Santa Cruz. Temos a Marquês de Herval, né? Que é uma praça ali no centro de Santa Cruz. Inclusive, a Marquês de Herval tem para quem não sabe, né, tem até medo de passar por ali, a verdade é essa, Sim. Que não tem segurança. A Praça Marquês de Herval ela tem um palco para apresentações. Mas como é em Santa Cruz, estão fazendo aí um parque que tem a quase 10 quilômetros daqui. Sim. Como se fosse Santa Cruz e não é. Não é. Né? Santa Cruz não tem nada. Na verdade, Santa Cruz também tem aqui uma cidade das crianças abandonada. A verdade tem que ser dita, né? E fica assim, cara, porque não tem um grupo que vá, né, defender os interesses de Santa Cruz. E essa observação, Claudinho, é extremamente importante porque, como eu falei, o esporte ele é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento da criança. Até porque você vê, né, quantas pessoas, uma realidade social, através de uma atividade física, seja futebol, seja qual for o esporte. Você tira a criança da rua, você tira a criança das drogas, você ocupa o tempo e está melhorando a sua condição física. Você falou na parte crucial, meu irmão. Então, assim, eu poderia aqui colocar mais e mais e mais observações. Só que o que eu chamo a atenção é, de fato, como nós falamos de uma praça, que você deveria ter uma praça que poderia ser utilizada de uma maneira efetiva. E o que infelizmente acontece hoje? As pessoas vêm, utilizam determinados espaços e aí quando é um determinado período não tem continuidade. O processo ele não tem continuidade. Você vê projetos que acontecem, tem projetos que funcionam, tem. Muito bom. Tem projetos que são assistidos? Tem. Existem muitos projetos. Mas o que a gente mais observa são os lugares largados, que não tem ninguém para representar e que, infelizmente, não chega uma pessoa, não chega realmente alguém que, de fato, venha com a caridade, com o coração, para poder trazer algo que traga um benefício para médio, longo prazo. Então, assim... E aí, falando um pouco mais dessa realidade até política, porque podemos falar no sentido da nossa assistência, que nós não temos. A gente vive a política dentro de casa, na vizinhança, quando você está tratando bem seu vizinho, você está fazendo política. Sim, sim. Política é que a pessoa não me envolve em política. Política é isso, cara. Se a gente se interagir, parar com essas guerrinhas em Santa Cruz, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais, aí Santa Cruz vai vencer essa inércia e começar a desenvolver de fato. Você está falando um assunto muito importante. Tem realmente alguns projetos? Tem. Mas se fizer um comparativo com o número da população, é irrisório. A gente tem uma população, como você falou... É o segundo bairro, né? Santa Cruz é o segundo bairro mais populoso. Isso aí. Perdendo para Campo Grande. Isso aí. Alguns anos atrás perdia para Bangu, só que hoje passou, porque Santa Cruz tem crescido cada vez mais. Tem. Só a gente olhar aqui ao redor, quantos condomínios, quantos apartamentos estão surgindo e a gente não tem estrutura para poder atender esse povo. Aqui é um lugar muito bom, cara. Nós temos um benefício... que muitas pessoas que moram na Tijuca não podem sair no portão. Sim. É claro que tem alguns problemas, mas Santa Cruz é um local que eu amo, que eu cresci, a minha família está aqui. Eu amo de paixão esse lugar, cara. E é um lugar que tem como, com certeza, sem sombra de dúvida, desenvolver. Mas as pessoas têm que se conscientizar que somente pela união, cara. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Claudinho. E essa união, eu acredito que ela parte do primeiro passo. É a gente, de fato, estar preocupado com aquilo que está ao nosso redor. Sim. Né? Então, a gente precisa estar atento. E agora, estendendo um pouco mais essa realidade, como eu falei, da iniciativa, dos projetos. Eu chamo a atenção, eu trabalho num projeto hoje, o nome desse projeto é Viva Vôlei. É um projeto da Confederação Brasileira de Vôlei. Sim. Então, eu trabalho em Muriqui. Olha só, eu trabalho em Muriqui. Toda terça e quinta eu estou lá. E eu organizo meus horários como professor. Mas o que eu trago aí de ferramenta ou de importância? É um projeto que não tem nenhuma ligação politicamente falando. Ou seja,
Porque muitos projetos têm um representante, um vereador consegue o projeto, leva para aquele local. Se o vereador ele não é eleito, aquele projeto acaba. Infelizmente, é isso que acontece. Santa Cruz é normal isso. Então, o que esse projeto faz hoje? Esse projeto ele utiliza de algumas prefeituras, sendo a prefeitura de Mangaratiba, que é a que eu trabalho no momento, no caso, mas não na prefeitura, eu trabalho pela Confederação Brasileira de Vôlei, no caso, né, dando todo esse suporte usando o espaço da prefeitura. Mas ninguém pode chegar lá e falar assim, não, é meu. O projeto é meu, como acontece muitas vezes. Não, isso não acontece. Então a gente trabalha a inclusão, a gente trabalha todo o acesso que as crianças que precisam de uma assistência a mais, seja uma criança que está na cadeira de roda, seja qualquer for a realidade daquela criança, a gente consegue atender por conta desse processo de inclusão. E é um trabalho contínuo. Você não entra no projeto, não, daqui a 3 meses esse projeto vai acabar. Tem uma continuidade. Então eu tenho criança que eu atendia com 10 anos de idade, hoje está com 14. Muito bom, hein? Então olha o desenvolvimento. Muito bom. E aí você tira da realidade de drogas, você tira da ociosidade, você media conflito, porque muitas crianças vêm com realidades traumáticas, nós sabemos como é que está a sociedade hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então a gente vive realmente uma crise, né, muito grande enquanto família, podemos dizer assim também, e isso vai estourar em algum lugar. Essas crises elas vão estourar em algum lugar. Então a gente precisa dar o quê? Suporte. O esporte é o suporte. E que está faltando isso muito aqui dentro do nosso bairro. Muitas carências, né? Santa Cruz, um bairro tão imenso, né? Podia ser um município. Sim. Tem um sonho disso aqui ser uma cidade, cara. Isso é a cidade aqui do lado, Itaguaí. Isso aí. Né? E Santa Cruz tem tanto potencial. Nós temos eu sempre bato nessa tecla. Nós temos um enorme potencial turístico. Sim. Que a gente podia fomentar e Santa Cruz podia ter uma renda só de uma parte turística para a gente mostrar a nossa história, antiga Fazenda Real. Exatamente. E tantos outros locais aqui. Mas os de fora, o poder público, ele não tem interesse nenhum que Santa Cruz acorde, tem que ficar quietinho ali, consumindo o que é bom de Santa Cruz e deixa a gente aqui desassistido, né? E essa realidade aí, Cláudio, você está falando, dentro desse contexto que a gente falou de praça, a gente falou só um elemento. Sim, só que a gente poderia falar de escola, transporte. Se a gente começar a falar de transporte aqui, essa decaminada... Enfim, isso já é um outro departamento que talvez a gente pode voltar a falar. Mas vamos atentar aqui, vamos atentar a questão das praças. Sim. Olha como é que é curioso. Você tem aqui, como eu falei, o potencial de algumas praças, mas se você for aqui ao Recreio, ao lado, todas as praças do Recreio, elas têm parquinho enfeitado, arrumado, pintado, área para cachorro. Você tem atividade cultural nessas praças, porque as pessoas levam isso para lá. E hoje, se você for pegar, minha filha tem 3 anos, a dificuldade que você tem para pegar a minha filha Maria Tereza, para levar em uma pracinha, para poder brincar de maneira assim segura, infelizmente a gente não tem. Por quê? Porque é tudo muito abandonado. Às vezes tem ali uma associação de moradores que cuida, algum representante, mas de fato isso não é a responsabilidade daquela pessoa ali. Ela pode ajudar, pode contribuir de uma certa forma, assim como nós estamos nos esforçando para isso dentro de um movimento que Santa Cruz pode. Exatamente, né? Exatamente. Marcão, a Vila Olímpica Oscar Schmidt é um excelente equipamento. Não há como negar isso. Mas consegue atender uma demanda imensa como essa de Santa Cruz? Então você imagina, Claudinho, vamos colocar... Só. Não tem como, né? Nas proximidades da Vila Olímpica nós temos ali Vala do Sangue, Reta da Base, Vitor Dumas, né? Macapá, toda aquela realidade ali dos subbairros, essas proximidades. Eu fui à Vila Olímpica há pouco tempo agora e vi lá, funciona todo vapor. Criança, mãe, filho, todo mundo junto, existe realmente... uma realidade ali funcional, sim, atendendo a população. Com certeza. Beleza. Só que hoje, Santa Cruz gira em torno de 250 mil habitantes, vamos colocar aí, de acordo com o último censo. Sim. 249 mil, vamos colocar 250 mil habitantes. 250 mil habitantes. Como que uma Vila Olímpica vai atender? É claro que não são as 250 mil pessoas que praticam atividade. Tudo bem, mas vamos colocar só... colocar um proporcional, né? A gente consegue mensurar, né? Exatamente. Minimamente, Santa Cruz deveria ter estrutura. Várias estruturas, várias.
A gente vai entrar na parte política, não tem como deixar de falar isso, né? Nós temos subbairros de Santa Cruz, não é isso? É verdade. Vamos colocar um exemplo aqui. Urucânia, que é a minha terra natal, Cesarão, perfeito, e Reta João 23. Cada um desses subbairros, cada um dos três, estou falando só dos três, né? Só dos três. Cada um desses tem como eleger um vereador. Ou mais, né? Cada um desses. Engraçado. Santa Cruz já teria 3 vereadores. Só Urucânia, Cesarão, Reta João 23. E eu digo pra você, cara, a gente só vai crescer quando tiver um grupo que vai realmente defender os nossos interesses. Sim. Nós precisamos de vereadores, tudo no plural, deputados federais, deputados estaduais. Se você quer saber, nós temos votação para eleger até um senador da República. E por que a gente não acorda? Claudinho, isso que você está falando é de extremamente importância. Até porque se você pegar, vamos colocar só o Cesarão, tem mais de 70 mil habitantes no Cesarão. Quero mandar um abraço aí aos moradores do Cesarão, um conjunto assim muito importante, com uma população imensa, né? E também desassistido. Assim como toda Santa Cruz. Sim, aí você coloca aí o Cesarão, você coloca Urucânia, você coloca João 23. São esses lugares, porque talvez muita gente não saiba também, né? Porque foram conjuntos, né? na época. É da época de 70, a época de 80. Sim. Que na verdade é o SEAB. Né? Na época da SEAB. Companhia Estadual de Habitação. Exatamente. O nome era esse, Companhia Estadual de Habitação. Então foi construído para dar um suporte ali para as pessoas que vinham de diversos lugares e ali, enfim, foi desenvolvendo, começando igual Minha Casa Minha Vida de hoje, né? Isso aí. Mas aí são realidades que talvez alguns moradores não conheçam, não sabem. E tem potencial. E a gente sabe que dentro desses lugares, né, quando eu tinha um comércio lá próximo do Cesarão, eu assistia muita gente. Ou seja, eu tinha muitos alunos do Cesarão. Muitos alunos frequentavam e a gente via um pouco essa realidade, essa dificuldade. Hoje, claro, foi crescendo o comércio também, tem outras academias também, dando suporte, isso é importante, mas a gente sabe que aquela iniciativa, né, do governo, desse suporte que precisa dar a verdadeira assistência para que a criança, o adolescente, o adulto, ele possa desenvolver essas realidades físicas, realidades emocionais, está ligado ao esporte. Está ligado ao esporte, não tem como a gente falar dessa situação, porque hoje em dia, Claudinho, se você tem uma dificuldade, você vai ao médico, a principal recomendação com ele, você faz atividade física? Primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz é essa, cara. Você está entendendo? Então, assim, o que falta hoje? Falta realmente um incentivo, porque lugar, potencial a gente tem. E Santa Cruz pode. Nós temos muito. Para você ter uma ideia, só na Urucânia tem o Campo da Rua 1, quem mora lá sabe onde é. O Campo da Rua 1 é uma área que tem 10 mil metros quadrados, Marcão. Olha isso. Não tem nada, só terra. Tem uns refletores ali que alguém colocou para arrumar a volta em algum tempo, algum momento. E também eu tenho que tocar nesse assunto. Nesse ano de eleição, Santa Cruz tem vários pontos de paliativos. Sim. Políticos que vêm de outras áreas. Eles pegam aquelas pessoas de referência no bairro, fazem algum paliativo para dizer, poxa, fulano fez. Infelizmente tem essa frase, né? Não que fulano pelo menos fez alguma coisa e essa coisa não faz diferença no final das contas. A verdade é essa. E acontece muito, Claudinho. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de participar, né, da candidatura do Conselho Tutelar, enfim, fiquei na suplência e depois não dei continuidade. Foi uma experiência bacana, tive um número considerável ali de pessoas que realmente, né, confiaram a mim o voto. Mas aí depois eu fui para outra realidade e acabei não voltando para aquela. Mas eu tive essa experiência de poder assim, identificar algumas situações, até mesmo dentro dessa situação. Porque as pessoas não sabem como funcionam os próprios órgãos aqui do bairro, porque falta talvez essa comunicação. Alguém, você Conselho Tutelar, procura o Conselho Tutelar, procura determinado órgão que vai auxiliar você para aquilo que você está precisando. Então falta muito, de fato, para Santa Cruz essa iniciativa de alguém que possa representar e tenha voz para isso. Está faltando essa voz.
Tá faltando essa voz. Então, de fato, a gente se unir num propósito que a gente acredita no bairro, a gente acredita em tudo aquilo que a gente vê que assim pode dar certo, aquela praça ela pode funcionar, aquela realidade ela pode, aquele campo de futebol ele pode ser utilizado de uma maneira que vai gerar ali, né, situações, atividades que vai atender a população. E acontece muito também, eu não posso deixar de falar isso, alguns anos atrás eu participei também de uma religião, de um determinado candidato que veio, não é de Santa Cruz, veio a Santa Cruz, aquela mesma realidade. Reúne, vamos fazer a reunião. Fizeram uma reunião, eu fui na reunião, estava lá para ver qual era a realidade de proposta dele, mas lembrando que ele não é de Santa Cruz. E aí eu estava com um amigo meu ao lado, esse amigo que estava ali ajudando ele para tentar trazer melhoria para Santa Cruz, lembrando que ele não é de Santa Cruz. Aí uma moradora perguntou assim: nossa, o nosso campo de futebol ali, não sei o que e tal, fez uma pergunta assim, as crianças ficam largadas, tem como reativar o campo? E até próximo ali na Rua Nestor, que foi essa reunião, bem próximo ali ao centro, né? Na Rua Nestor. E aí, esse candidato apontou para esse meu amigo que estava com ele, olha só, no final vocês podem conversar com ele. Então a pessoa já vem de fora, mas já joga a responsabilidade para outra pessoa que estava ajudando ali, estava com boa vontade para ajudar, mas não era a realidade dele. Ele já vem pronto para dar aquela resposta. Exatamente. Já vem pronto. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa regional. Fui candidato também em 2016, 2020, 2022. E esse ano de 2024 eu apoio meu amigo Jaiminho Lopes, ele é aqui de Santa Cruz. Eu sempre apoiei projeto regional. Quem conhecia a minha história, pegar lá de trás, sempre fui um candidato regional. Sempre quando apoiei alguém, desde lá de 2010, sempre foi alguém do bairro. O meu amigo Samuel Flores, a amiga Elisete da Reta, entendeu? Aí eu tenho pegar toda a minha linha do tempo. O histórico, né? Eu sempre acreditei. Isso. E agora, nesse ano, não é diferente. Eu acredito numa pessoa que é daqui. O Jaiminho, ele entrando, e vai dar prosseguimento. Sim. Vai formar um grupo, que é o que eu estava falando para você ainda agora. Um grupo que vai defender os nossos interesses. Todos aqui de Santa Cruz. É isso que a gente precisa. É verdade. Santa Cruz tem que acordar, cara. Agora, na época da... Nós estamos aí na informação descentralizada e distribuída. Nós temos um canal que nós criamos para o Santa Cruzense poder expor suas opiniões, para que possamos conhecer realmente as pessoas que se propõem também, né? Sim. É bom que se conheça o Jaiminho, saiba quem é o Jaiminho, não ficar através do Claudinho, procure saber quem é o Jaiminho. Então nós temos essa forma descentralizada, que é a rede social, o YouTube, a internet, o serviço de streaming, que é o YouTube, e Santa Cruz tem tudo para dar essa guinada, essa repaginada, parar de ser alienado Santa Cruz, parar com essas brigas internas. Verdade. É o que acontece muito. Então é isso, cara. Pessoas como você, que incentivam o esporte, que também é um cidadão cristão, é família, a gente vai falar sobre família aqui. Sim. É importante que nós possamos incentivar as pessoas. O Santa Cruzense fica achando, isso não tem jeito. Santa Cruz não vai pra frente não, é assim mesmo. É o que eu sempre falei, cara. O povo que não tem nada, ele se acostuma com qualquer coisa. E Santa Cruz tem como mudar. Santa Cruz pode. Santa Cruz pode, eu acredito. Você deve acreditar também. Nós acreditamos, Claudinho. E, de fato, a gente precisa unir forças. Isso, o poder público, ele age muito pouco aqui em Santa Cruz. Eu não estou falando que não faz nada, tá? Eu não estou falando que não faz nada. Mas, devido à proporção da população, é Sim. muito pouco. Sim. Quase nada. O que nós temos aqui ultimamente são iniciativas privadas. Sim. Eu parabenizo a Térnio. A Térnio está construindo a Escola Técnica Roberto Roca, ali na Rio Santos. E não é só uma escola técnica. Está construindo um auditório para 500 pessoas. Sabe para quê? Para fomentar a cultura de Santa Cruz, fomentar divulgar, né, os nossos artistas locais. Mas iniciativa privada.
Se não fosse da Térnio, a iniciativa privada do grupo Tequinte, essa escola Roberto Roca só tem uma na Argentina e a outra no México, a terceira aqui no Brasil, que está sendo construída aqui em Santa Cruz por iniciativa da Térnio. Não é do poder público. E somente assim que a gente está vendo desenvolvimento. Graças a Deus estamos vendo desenvolvimento através da iniciativa privada, mas nós temos um poder tão grande nas mãos que não usamos. Sim. Por quê? Na verdade, a gente acaba se acostumando com essa realidade da iniciativa privada atender às nossas necessidades. A gente fica meio acomodado e a nossa visão talvez ela fica muito limitada a essa condição. É claro que se a gente consegue, dentro desse caminho, ótima iniciativa privada, e é um excelente, vai ser algo assim, que vai agregar muito para Santa Cruz. Muito. E as obras já estão a todo vapor, né? Pelo que eu vejo, eu passo ali todo dia. Vai começar em 2025 a operar, já no ano letivo. Isso. E está sendo muito importante. E a gente não pode ficar só nessa, né, Claudinho? Não, nós temos capacidade, cara. Agradecemos, reconheço isso e a população deve reconhecer também. Sim. Tá? Mas nós podemos ter a nossa identidade, nosso grupo, para que nós possamos avançar. A ideia é essa, né, Claudinho? Isso. Se a gente tem a certeza e acredita que Santa Cruz pode, a gente tem que fomentar essa ideia. E aí, independente da realidade que cada um seja, né? Falando um pouco... como você sabe, né? Somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, professamos uma fé, mas isso não pode nos separar daquele que professa uma outra fé, daquele que tem uma outra realidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho vários amigos de outras religiões. Familiares, inclusive. Só que isso não nos deve separar. Não, nunca. Não devemos separar isso. Então, se a gente consegue unir aquele meio que você frequenta, aquela realidade que você frequenta, seja na tua igreja, o culto que você frequenta, seja ele qual for, mas acredita no bairro, nós vemos aí como um clamor, né? Santa Cruz pode e precisa. Temos que unir, nós temos que respeitar e fazer com que as pessoas, conscientizar as pessoas, independente de religião, nós temos que cuidar da terra que a gente vive aqui. Sim. A nossa identidade, nossa família, a nossa história é aqui. E tanta gente tá vindo morar aqui, né, cara? Isso aí. Muita gente, muita gente. E assim, o que chama muita atenção é que algumas pessoas, não sei se você está tendo bastante contato com essas pessoas que vêm, eu às vezes acabo tendo contato com um ou com o outro, né? As pessoas se surpreendem com o bairro. Por mais que tenha essa dificuldade que a gente está falando, mas porque é um lugar que você consegue ter uma tranquilidade, diferente de alguns lugares da Zona Norte, por exemplo, de alguns outros lugares. Com certeza. Temos problemas? Temos problemas. No entanto, a gente consegue sim desenvolver o nosso negócio, essa questão do empreendedorismo, né? Você quer empreender, você que é empreendedor e acredita no bairro. Nossa, como cresceu a reta do João 23 aqui, quanto tem o comércio evoluído, porque as pessoas acreditam, porque senão nem abria nada. A verdade é essa. Então, assim, se a gente acredita que o comércio dá certo, por que a gente não vai acreditar que o bairro, no geral, não vai dar certo? E a gente, falando nessa conversa nossa, né, Claudinha, a gente se atentou muito para essa realidade próxima ao centro. Só que a gente não pode deixar de falar também de lugares que são do outro lado da Avenida Brasil, como, por exemplo, Jesuítas, que faz parte de Santa Cruz. A Baixadinha. Isso. Não é isso? Palmares, que é do lado de cá ainda, mas ainda, né, tá dentro do contexto que nós estamos falando. Tantos lugares Santa Cruz tem, se a gente conseguir fomentar essa ideia que Santa Cruz pode levar adiante, com certeza nós teremos muitos frutos aí pro nosso bairro. Isso. Marcão, agora vamos falar sobre o Marcão da Pastoral Familiar da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que é um trabalho assim maravilhoso, nós que somos católicos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Pastoral Familiar. Claudinho, falar da Pastoral Familiar pra gente, pra mim particularmente, é uma coisa assim que mexe muito comigo, né? Falar de família mexe muito comigo de maneira geral, né? Ainda mais que não falo só do Rio de Janeiro, Brasil, estão tentando acabar com as famílias, né? É verdade, Claudinho. Estão tentando acabar com a família e a nossa missão
manter a família. Sim, porque uma família que está de pé, uma família que está unida, nada e ninguém consegue destruir. Não. Mas a gente precisa estar com a nossa base de fé, com as nossas raízes naquilo que nós acreditamos e respeitar os valores. E acreditamos nos valores e virtudes para ser uma família que com certeza vai gerar muitos frutos. Porque eu quero criar minha filha tem 3 anos de idade, Claudinho, 3 anos de idade. Então aí estamos nessa missão de educar, que é uma missão muito difícil, é uma missão que muitas famílias hoje estão terceirizando, mas a gente não abre mão de alguns princípios, de algumas realidades. E particularmente falando da pastoral familiar, nós fazemos o trabalho porque é pastoral familiar. Algumas pessoas pensam que é pastoral de casais, e não é. Pastoral familiar. Estamos localizados ali na paróquia Nossa Senhora da Conceição, como você falou, em Santa Cruz, no centro do bairro. Então já faço um convite para você, caso queira nos visitar, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Temos um trabalho incrível ali, um trabalho de oração, um trabalho de acompanhamento, seja casal, seja o divorciado, o viúvo, enfim, o jovem. Sim. Nossa ideia, aquilo que nós acreditamos nos valores, nos princípios de uma família firme na rocha, como diz a palavra. É isso que a gente acredita, é isso que a gente quer para nossa família. Ou você quer ver a tua família destruída? Eu acredito que não, ninguém quer isso. Então é isso que a gente valoriza cada vez mais, Claudinho. Marcão, a gente vê todos os dias tanta desgraça, a violência aumentando no Brasil inteiro, mas a mídia ela não fala exatamente qual é o motivo daquilo. Se você pegar, a maioria dos casos é falta de família na vida daquela pessoa. Aí a pessoa vai para um caminho errado. Sempre vai. Quase sempre, né? O que a gente vê muito, Claudinho, é a terceirização da educação. A terceirização da família. Né? Exatamente. Fica muito mais fácil você entregar um telefone, você comprar algo para o teu filho, do que você, de fato, acompanhar. E aí tem dois, falando um pouco, né? E aí, de maneira geral, não só para quem é católico, cristão, enfim... Falar um pouco do amor, né? Do amor de Deus, que é aquilo que nos motiva a ser pessoas melhores. Se a gente não acredita nesse amor, nessa caridade, nessa misericórdia, com certeza a nossa família ela não vai seguir aí por um caminho de virtudes, mas simplesmente ser entregue às realidades do mundo, que quer destruir a família. Infelizmente, é um projeto que existe, e a gente acredita nisso, que infelizmente é a destruição das famílias. E enquanto a gente, né, e a nossa missão é não deixar isso acontecer, né, meu irmão? Não deixar isso acontecer. Não deixar isso acontecer. Você percebe que hoje, é muito claro isso, talvez pode passar despercebido para algumas pessoas. Só a gente olhar para o trânsito. Trazer uma realidade básica. Se você está parado num sinal, se o sinal abriu, coisa de 3 segundos... Nem isso, hein? Nem isso. Nem isso. O cara que está atrás de você, o cara não, se de repente teu carro morreu por alguma pane... Buzina, não quer saber. Ele não quer saber, ele quer passar por cima de você de qualquer jeito. Então o que está faltando hoje, Claudinho? Está faltando amor, cara. Está faltando amor. E quando a gente fala do amor, nós somos movidos pelo amor. Mas agora, depende como nós estamos sendo alimentados por ele. E o que alimenta é o amor de Cristo. Nós somos movidos por esse amor. E se a gente não tiver isso como base dentro da nossa casa, dentro da nossa família, os maiores problemas que nós identificamos dentro da realidade familiar são esses problemas de relacionamento. De relacionamento que eu falo é a comunicação. A comunicação, isso que a gente está falando aqui, ó. Enquanto um fala, o outro escuta, depois fala novamente. Exatamente. A gente vive uma guerra. E se a gente não parar para ajustar a nossa família dentro dos princípios e valores pautados na palavra de Deus, no amor de Deus, a gente tem uma família destruída, como muita sociedade está aí. Infelizmente, né? Eu agradeço a Deus a família que eu tenho, cara. Há alguns anos atrás, não consigo lembrar, sei lá, uns 10 anos atrás, não lembro, um pouquinho menos, eu tinha terminado a missa da Vitória, estava lá arrumando o equipamento, guardando, todo mundo foi embora. E a minha esposa Valéria, ela me conheceu assim, ela estava ali enrolando os cabos, um por um. Padre Jorge percebeu, ela com toda a dedicação, Cláudio, precisamos de alguma coisa para guardar? Padre Jorge falou para mim, eu não esqueço nunca. Ele falou, Claudinho, você ganhou na loteria. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu ganhei mesmo, sabe? Um presente de Deus. A minha esposa Valéria,
ela, cara, não tem nem palavras assim para falar o quão importante ela é na minha vida e quão importante na vida da formação dos nossos filhos. Nós conseguimos formar cidadãos. A Luísa quase, né? A Luísa tem 12 anos, mas tá chegando. Tá indo. Claudinho, Mariana, que tá aqui hoje operando, né, minha filhona? Tá operando aí operando aí a mesa. Então, cara, a palavra convence, mas o exemplo que arrasta. O exemplo que arrasta. O exemplo que você dá pro seu filho é que arrasta. As pessoas acham bonitinho a criancinha de 12 anos xingando palavrão. Olha que bonitinho. Exatamente. E aí a gente acha bonito. São os valores, princípios. Você incentiva uma criança a xingar palavrão e acha que aquilo ali é bonito. Não tem como a gente concordar. Não tem como. Não tem como a gente concordar e simplesmente olhar o olhar de Jesus para aquela é uma criança. Ela de fato ali é inocente, ela não tem a sua consciência formada. Mas é o exemplo que arrasta, né? Como eu acabei de dizer. Mas ela não aprendeu a falar palavrão sozinha. Não. Então, Claudinho, o que a gente vê muito enquanto pastoral familiar, enquanto esses atendimentos que nós fazemos, há pouco tempo agora eu fui visitar uma família e chegando lá nessa casa, o pai, né, separado, realidade que hoje muitas famílias atravessam. Pai separado da mãe, a mãe já tem uma outra pessoa, o filho foi morar sozinho. Aí eu entrei na casa daquele pai e aí ele começava a falar, reclamar. Eu olhei em volta assim, não é nem por nada, nem desmerecendo, claro que não, mas você vê a dificuldade de uma pessoa tentar levar a sua vida sozinho pelas realidades familiares. Lá ele não tinha um sofá, ele não tinha uma televisão, ele estava tentando ainda e com a graça de Deus ele vai conseguir superar tudo isso. E aí o filho foi morar em um determinado local, a mãe apareceu com uma outra pessoa na casa que ele alugou. Então uma desordem generalizada. A gente não está aqui para poder decretar sentença de morte para quem se divorciou ou não é nada disso. Mas simplesmente você vê que o desequilíbrio da humanidade de maneira geral está levando a família à falência, infelizmente. Isso desencadeia só coisas ruins, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Vai estourar lá naquela criança que pratica o esporte. Quando chega lá, e aí vem com esses traumas, com esse problema. Se ela não tem um esporte, olha só como é que a gente volta lá no assunto que a gente começou. Se ela não tem uma assistência, se ela não tem elementos que com certeza vão dar para ela garantia e segurança, como que ela vai ser formada? É muito difícil. E o esporte ele ajuda. Claro que a gente está falando aqui de uma realidade espiritual, mas eu não posso deixar de falar da importância do esporte dentro desse contexto, porque a gente precisa treinar o corpo e a alma. Isso. Para a gente estar bem, né? A gente precisa ter esses dois elementos ali funcionando de maneira saudável, né? Uma alma em paz, né? Pedindo a graça de Deus para nossa vida para que a gente possa ter paz, e o esporte para poder nos dar força e seguir adiante. E quando a gente perde isso, Claudinho, a gente perde o principal da nossa vida, que é a vitalidade. A vitalidade. Então é algo que a gente precisa, com certeza, falar, evidenciar, porque precisamos ser famílias de verdade, juntos. Porque Santa Cruz pode. Isso aí, meu irmão. Marcão, olha, cara, eu não sei mensurar aqui para você o quão grato eu tô pela sua presença aqui, tá? O Santa Cruz pode ficar agradecido. Eu agradeço em nome do Santa Cruz Pode, eu agradeço em nome de Santa Cruz, essa conversa que nós estamos tendo aqui, que ela possa ecoar em Santa Cruz, que as pessoas possam assistir, que possam refletir e chegar na conclusão da parte da família, do esporte, da nossa falta de representatividade. Verdade. Mas a gente tem essa missão aqui de debater o futuro da região, o futuro da família. A gente tem essa missão, cara. Então, meu muito obrigado. Em nome de Santa Cruz Pode. Quiser dar um recado aí, final aí pra sua câmera, pode falar. Falar alguma coisa aí. É com você mesmo. É com você mesmo. Eu que agradeço, Claudio. Agradeço a oportunidade. Agradeço realmente esse nosso bate-papo. É algo que a gente já tinha até planejado em determinado momento, mas aí conseguimos encaixar, né? Graças a Deus. Isso aí, que e bom. O papo
Ficaremos aqui horas e horas falando, porque temos bastante conversa, mas agradecer e falar que com certeza Santa Cruz tem potencial, Santa Cruz pode, e a gente acredita nos princípios da família, nos valores que com certeza a família ela é a estrutura fundamental da sociedade. Se a gente tem uma sociedade falida, é porque a família está falida. Então a gente precisa valorizar a sociedade, precisamos valorizar os elementos de um bom componente para que as pessoas possam praticar atividade física, porque só assim a gente consegue avançar, a gente consegue mudar, a gente consegue perseverar e pedir que Deus sempre nos abençoe, independente da realidade, você que está aí nos assistindo, seja qual for, mas que a graça de Deus possa ser manifestada dentro da tua casa também, meu irmão. Deus abençoe. Claudinho. Amém. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Olha para aquela câmera lá, ó. Santa Cruz pode. Um abraço. Valeu. Um abraço.